Olá, meu nome é Valéria Mendes Pinheiro, eu sou graduanda de Direito na Universidade Federal de Pelotas e esse trabalho foi realizado juntamente com a Ana Cristina Mendes, mestranda na Universidade de Cruz Alta, ambas situadas no Rio Grande do Sul. Bom, o nosso tema é sobre a PAC e o nosso trabalho foi intitulado como Associação de Proteção e Assistência aos Condenados, a PAC, uma alternativa ao sistema prisional brasileiro. Quando se trata do sistema prisional brasileiro, é notável que ele se encontra cada vez mais distante de um dos seus objetivos, no qual seja a ressocialização do preso. Por mais que a lei de execução penal brasileira ela prevê, além do cumprimento da decisão criminal, a viabilização de condições para a integração social do condenado. Mas na prática, isso se encontra muito afastado. E foi a partir dessas inquietações e busca por um esclarecimento maior aos números e aos resultados apresentados pelo sistema prisional brasileiro que surgiu essa necessidade de buscar métodos prisionais alternativos ao tradicional como meio para soluções para esse problema encontrado no encarceramento. Então, o objetivo principal dessa pesquisa é conhecer o método alternativo à PAC, o qual é dedicado à recuperação e reintegração social dos condenados às penas privativas de liberdade. E para a realização dessa pesquisa, a gente utilizou como metodologia a pesquisa bibliográfica, visando conhecer as histórias, as experiências e os resultados já obtidos pela associação. Bom, a PAC é uma entidade civil de direito privado, com personalidade jurídica própria, dedicada à recuperação e reintegração social dos condenados, e ela visa a proteção da sociedade, a promoção da justiça e o socorro às vítimas. E a gente conseguiu dados da própria associação falando sobre a população carcerária e sobre os dados sobre o método que eles realizam. Segundo a informação deles, a população carcerária aumentou em 250% nos últimos 14 anos, informando que o Brasil está entre os países que mais prendem no mundo, ocupando o quarto lugar nesse ranking. E sendo que o índice de reincidência chega a 75%, ou seja, 25% dos apenados são ressocializados. É uma porcentagem muito pequena. Já em contraponto, o método APAC, conforme informações da associação também, são muito animadores, pois o índice de recuperação se encontra em 92%, em contraponto do método tradicional, que acabamos de falar, gira em torno de 25%. Então aqui a gente vê uma diferença entre os dois métodos, o tradicional e o alternativo, uma diferença muito grande na porcentagem, né? Esse método também ele tem amparo constitucional e infraconstitucional para atuar dentro dos presídios, possui seu estatuto resguardado pelo Código Civil e pela Lei de Execução Penal. E essa metodologia deles são os próprios apenados corresponsáveis pela sua recuperação. Eles contam com assistência médica, psicológica, espiritual, jurídica, prestada tudo pela comunidade. E aqui eu vou ler um trechinho para vocês, uma abordagem do TJRS, que ele faz um breve conceito sobre como é o funcionamento nas APACs. Nas unidades da APAC, não há agentes penitenciários nem armas. Os próprios internos, com a ajuda da comunidade, são responsáveis pelo gerenciamento enquanto trabalham, recebem qualificação profissional e cuidam de tarefas básicas de manutenção, como faxinas, lavagem de roupas e preparo de refeições. Profissionais na forma de voluntariado colaboram com a assistência dos internos nas áreas jurídicas, educacionais, profissionais, entre outros. Bom, aqui a gente vê como o protagonismo do condenado, do recuperando. É ele que busca a sua recuperação com a ajuda de profissionais e de pessoas da comunidade. Esse método ele é amplamente aplicado no Brasil, sendo APACs organizadas em 17 estados da federação, e além disso ela está sendo desenvolvida em diversos países, tais como Noruega, Áustria, Colômbia, Estados Unidos, enfim, entre outros. Então a gente percebe que está tendo um desenvolvimento grande desse método no mundo, né?
E dessa breve pesquisa sobre a temática envolvendo a associação APAC e o sistema prisional brasileiro, a gente consegue observar a importância do Instituto. É isso que ele visa promover a humanização nas prisões, não excluindo a finalidade punitiva da pena, com o fim de buscar a ressocialização e, consequentemente, a não reincidência do recuperando. E isso beneficiando a sociedade como um todo, né? Para que esse objetivo seja viável, a metodologia deles consiste na oferta de formas para que eles realmente possam se recuperar na prática. E da mesma forma aqui, a gente tem noção da amplitude e da complexidade destes conceitos, existem muitos desdobramentos dentro desse assunto, que impede que a gente esgote essa temática, onde na verdade nem foi a intenção desse trabalho, mas a gente quis trazer a importância do tema. Ela se faz necessária um aprofundamento maior, uma análise maior, mas aqui denota-se a importância da abordagem dessa pesquisa, visto que é possível vislumbrar os objetivos da PAC possam resultar na expansão e no aperfeiçoamento do sistema brasileiro. Então, essa foi o nosso breve resumo. Muito obrigada pela atenção.